Então, gente, nós vamos iniciar lá no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, tá? Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Então, qual que é a nossa finalidade? Né? Embora nós já falamos isso aqui em outras vezes, não tão esmiuçado, levando numa referência como hoje, né? Mas nós vamos levar para que vocês entendam que tudo é pensamento, tudo é mente e tudo é energia, tá? Falando-se do ponto de vista espiritual, tá? Vamos esquecer um pouquinho a questão do nosso corpo físico, que deve ter as devidas atenções, que vocês sabem qual é o meu posicionamento, mas aqui nós vamos lidar na questão espiritual, tá? Então, para vocês entenderem que tudo é mente, é energia, e é através de toda essa energia é que rege, né, o nosso equilíbrio, tá? Então, no capítulo 9, lá no item 1, penetração do nosso pensamento pelos espíritos. Na pergunta 456, Allan Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos veem tudo o que fazemos? Podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeada por eles. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Então, o que ele está dizendo aqui? Muita gente tem essa pergunta, né? Tudo que a gente está fazendo, os espíritos estão vendo? E os espíritos respondem a Kardec que, na maioria, né? Na grande maioria das vezes estão vendo, mas que eles veem aquilo que eles interessam ver. Então, trocando em miúdos, eles veem, penetram e permanecem aonde tem-se a afinidade, tá? Vamos embora para outra pergunta. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Conhecem. Muitas vezes, aquilo que desejaríeis ocultar a vós mesmos, nem atos nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Então, ou seja, né? Não adianta a gente querer esconder determinadas coisas de espírito, viu? Principalmente de familiares. Pergunta 457A. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se de uma coisa a uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta? Certamente, pois quando vos julgais bem escondido, tendes muitas vezes aos vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. Pergunta 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que vos fazem e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Então, o que é que eu vim trazer para vocês hoje? Para vocês entenderem. Nós somos energia e pensamento, os espíritos estão à nossa volta e muitos estão aí caminhando com a energia de determinados espíritos. Por isso, a necessidade de nos mantermos vigilantes. Os espíritos, gente, principalmente quando tem determinado entendimento, sabe de tudo que se passa à nossa volta, se assim lhes interessar. Então, vamos entender um pouco isso aí. Se você vibra
tem uma vibração mais densa e mais pesada, tende a atrair para si esses espíritos. E pode, muitas das vezes, determinados comportamentos de determinadas pessoas serem efetuados única e exclusivamente por influência desses espíritos. Olha aí, né, a tamanha importância de vigiarmos os nossos pensamentos. Eu quero dizer para vocês o seguinte, vocês já sabem também que nós estamos na Terra e a Terra é tido como uma escola. Fiquem tranquilos no quesito de, gente, eu vou ficar desesperada com tanta coisa que a Ana fala, porque eu teria que ser perfeito. Não é isso. Todos nós que estamos na escola, nós estamos buscando o quê? Aprendizado. E nem sempre nós vamos acertar tudo. Nem sempre nós vamos fazer uma prova e vamos tirar nota 10. Mas o que é o nosso estado de vigilância? É fazer o nosso dever de casa. Procurar cada passo errado que a gente dá, a gente tentar aprender com esse passo. A tentar trazer o ensinamento que esse passo está nos trazendo. Para que nós, na prova de 10, possamos tirar pelo menos 6. Perfeito é só Jesus Cristo. O que não pode é se deixar influenciar a ponto de tirar 2, 1 ou 0, ou seja, ter uma vida, né, não vivida por você, mas influenciada por esses espíritos de vibrações densas e negativas. Lembram da história de Jesus? Eu até anotei, está em Mateus 8, versículo 28 ao 34. A história de Jesus chegando na cidade dos Gadarenos. Jesus chega até aquela cidade junto com os apóstolos, já estava entardecendo. Quando Jesus avista dentro do cemitério um homem que estava aí possuído. E Jesus caminha até ele junto de Pedro. E Jesus pergunta para ele, qual o teu nome? E ele fala, Legião, porque eu não estou sozinho. Junto de mim existe uma legião de espíritos. Ele olha para Pedro e fala para Pedro, você, eu sei quem é. E olha para Jesus e diz, quem és tu? Ele ainda não conhecia a face de Jesus. E Jesus o ordena que ele saia daquele corpo e adentre aos porcos. Quem tiver interesse depois vai lá nessa história. Então aqui vem nos retratar que os espíritos sabem tudo que passa. Aqueles que vibram juntamente conosco a mesma energia nossa, eles sabem de tudo que se passa. E eu vou trazer isso um pouco para a nossa realidade de hoje. Eu estava conversando com a Flávia ontem, a Flávia Martins aqui do grupo, não sei se ela está presente. E ela me relatando, e eu conversando com ela me relatando sobre, às vezes, os nossos atos e os nossos princípios, parece que está tudo errado diante da sociedade. Que a conduta correta parece ser a conduta errada. Então, gente, nós já sabemos que nós passamos pela Terra, a Terra está em regeneração, a Terra está saindo da energia de terceira dimensão, entrando na energia da quarta. Está tudo muito difícil. A convivência está difícil,
valores estão de fato invertidos, aí então nós precisamos redobrar o nosso estado de vigilância. Porque são nos momentos que a nossa vibração cai que os espíritos maus aproveitam para adentrar e fazer a festa. Se você está, apesar de toda a dificuldade, conseguindo se equilibrar, ótimo, você tende a atrair para você espíritos bons. Alguém que tiver aí um ente querido, que no momento que desencarnou com determinadas desavenças, podem fazer o exercício do perdão, porque eles sabem muito bem o coração de cada um, o sentimento de cada um, e eles sabem exatamente o que é egoísmo, o que é amor e o que é remorso. Então comece colocando na balança suas ações, as ações do outro, e para com isso de ficar o tempo todo querendo uma informação doente única e exclusivamente pelo remorso. Começa o exercício reverso, começa a olhar para você com a sua conduta, com os seus princípios, para que possam fluir, porque eles sabem exatamente o que se passa dentro do coração e da mente de cada um. Quando eu falo isso, estou dizendo no âmbito familiar mesmo. A família, nós já sabemos também que é o nosso maior desafio. A convivência é o nosso segundo desafio. Hoje, como eu disse para a Flávia, está muito difícil, Flávia, tanto no âmbito de trabalho, de determinados lugares. Por quê? Porque além da terra estar bagunçada, além de ter espíritos por toda parte buscando uma determinada vibração para poder perpetuar o mal, o ser humano, nós estamos deixando com que essa vibração caia, estamos nos tornando invigilantes, estamos esquecendo que nós estamos aqui de passagem e está deixando isso perpetuar. Então fica mais difícil. Por isso que quem está caminhando dentro daqueles princípios, condutas que acham o correto, persevere. Embora tudo esteja ao contrário, Tá todo mundo contra você, você nadando contra a corrente porque você acredita que aquela é a melhor saída. A gente sabe que isso é muito individual, né? Cada um tem um determinado princípio, cada um é que sabe, né? Isso para mim é errado, para você não é, e vice-versa. Só que existem determinados princípios que são princípios o quê? Que nos rege o todo. Não são princípios individuais, né? Então, o egoísmo, a soberba, a vaidade, a falta de perdão, o roubar o outro, o puxar o tapete do outro, a gente sabe que essas são condutas negativas e erradas. E quando a gente alimenta essas energias, nós somos portas abertas para espíritos das zonas umbralinas ou que estão pela terra conseguir atingir o nosso desejo central e começar a atuar e a guiar a nossa existência. E muitas das vezes as pessoas ficam convictas de que não, de que aquele pensamento é delas. Enquanto não é. Aquilo que é princípio coletivo, que é base que aprendemos desde a infância, nós precisamos perseverar. Isso é fato.
Se eu tenho um ente querido que desencarnou, nós dois com desavenças, não coloque aquela solução em cima de um médium ou em cima do desencarnado, embora ele possa até ter culpa. Mas olhe primeiramente para você. Nós precisamos, gente, fazer esse exercício de quê? Diante de uma situação, não olhe para o outro, uma situação negativa. Olhe para você. O que eu posso fazer dentro de todos os meus princípios para ajudar nessa situação? O espírita praticante, o espírita de fé raciocinada, estende a mão, se pode ajudar com determinada coisa que necessita, ajuda, se não, usa-se a palavra. Não deixem que a encarnação de vocês sejam guiada muitas vezes por espíritos trevosos, porque está acontecendo muito. Muito cuidado quando vocês forem adentrar em hospitais, cemitérios, lugares muito pesados, tá? Entram com a oração de vocês, com a prece de vocês, olhando para o alto, pedindo a Deus o amparo, a espiritualidade amiga o amparo. E o pensamento, lá em cima, para que vocês não se tornem presa fácil, né? Então, até hoje nós já conversamos sobre isso, mas eu não trouxe para vocês, né, dentro aqui da doutrina, né, da literatura espírita, de onde, né, a gente vem com isso, de que os espíritos podem adentrar, estar em todos os lugares e tem determinado acesso em determinadas coisas. Então, se mantenham vigilantes, aprendam, vejam os caminhos que estão trilhando. Errar, nós todos vamos errar, mas que nós possamos errar o mínimo possível, que nós possamos ser conscientes, estar consciente, equilibrados, com fé raciocinada, errando, mas sabendo, olha, eu errei aqui, o que que eu tiro de aproveito aqui dentro? Para que eu possa tirar o maior aprendizado daqui, para que eu não precise passar novamente essa situação ou voltar para passar essa situação. Eu quero, no mínimo, aprender. Eu não preciso tirar 10, mas eu quero aprender. Tá? Então, essa é a nossa palavra de hoje. Que nós possamos estarmos edificados e confiantes, como Jesus quando passou pela terra. E nós encerramos a nossa palestrinha de hoje. Live, né? Alguma dúvida, gente? Realmente, Claudionete, está tudo muito difícil, né? E por que eu venho com essas 4 perguntas? Porque a nossa preocupação aqui não são os espíritos iluminados. Porque os espíritos iluminados, oi Graça, tá boa? Os espíritos iluminados, eles estão dispostos a nos ajudar. Mas muitas das vezes, eles não podem fazer nada porque nós mesmos não deixamos que a ajuda chegue. Olha para você ver que interessante. Embora, né, tenha uma luz ali do seu lado para te ajudar, a vibração que você se encontra não permite, ou então você fica estagnado, né? Porque a sua vibração não deixa ele te ajudar. Embora eles estejam ali, às vezes não consegue nem ver, nem sentir, né? Principalmente quando é espírito, né? Determinados espíritos que você vai fazer, os espíritos amigos vão fazer o socorro, encontram-se numa vibração tão baixa que nem os vê, passa despercebido, passa batido. Então, se tudo já está muito difícil
e a gente começa a vibrar com o lado mais oculto, mais trevoso, mais negativo, tende a dificultar ainda mais. A convivência familiar, que já é difícil, fica pior. A convivência na sociedade, que é necessária ao ser humano, nós, não conseguimos aí sobreviver sem um convívio social, né? Então, se a gente baixa essa vibração, o convívio social também fica difícil. E aí a vida tende a ficar toda embaraçada. E quando você vai ver e vai notar, né, tem ali uma legião, né, de espíritos junto de você, igual tinha lá naquele homem que Jesus expulsou, né, aqueles espíritos. Não tinha só um, tinha uma legião, né? O que falava por eles era apenas o chefe, mas tinha uma legião. Então eu tenho visto muito as pessoas falando para mim, Ana, tá muito difícil, gente, né? A situação, né? Tá tudo muito difícil, tá tudo muito bagunçado, tudo muito confuso, né? Então nessa parte espiritual, nós que somos sabedores disso, precisamos o quê? Nos ajudar, né? Eu sei que existe. Então, deixa eu me precaver. Vou adentrar um hospital? Esteja vigilante. Ore, faça uma prece. Entre com sua fé raciocinada. Eu sei como funciona, né? Eu vou elevar a minha vibração com pensamentos positivos para que aquilo não venha sugar de mim aquilo que eu estou tentando fazer com que fique nivelado, né? Que é a nossa vibração. Adentrou um cemitério, muito cuidado. Muito cuidado. Está com seu estado vibracional baixo, não vai nem em porta de cemitério, pelo amor de Deus, porque vai sair de lá pior do que entrou. E não adianta vir com essa, não, eu vou que eu sei sair. Não sabe. Não sabe porque o seu estado vibracional não está adequado nem para ir, quando dirá para entrar. Então fica quietinho em casa. Quando estivermos passando por determinadas provações, que todos nós estamos passando mais provações, porque nós estamos saindo de expiação e prova, então quando nós viermos passar por elas, não esqueçam de Jesus. Não esqueçam de olhar para o alto. Não esqueçam de raciocinar a sua fé. Não esqueça de silenciar quando preciso e de falar quando necessário. Né? Então, muito cuidado, vamos estar vigilantes com nós mesmos, porque como a própria palavra de Deus fala, né, que nos últimos tempos, que não é últimos tempos, mas é últimos tempos de terra em expiação e prova para terra regenerada, nós espíritas conseguimos entender isso um pouco mais, né? Então, já se falava, né? No fim dos tempos, só conseguirá ficar de pé aquele que tiver fé. Aquele que ficar rondando por aí parecendo pagão, vai ficar parecendo aqueles gatos, né? Que ficam correndo atrás do rabo, circulando em volta de si mesmo. Não vão sair do lugar na questão de evolução moral. Então, muito cuidado. Não que nós estamos sendo vigiados, isso não existe, né? Outro dia teve até aí no grupo aí uma postagem infeliz dizendo que se nós estamos sendo vigiados como Big Brother, né? A Terra não se compara a Big Brother. Nós estamos aqui para avanço moral, tá? Muito diferente de Big Brother. Então, que nós possamos nos ater às mudanças, a saber o que existe em nossa volta, embora às vezes os nossos olhos não vejam, mas estão aí. Toda vez que vier uma determinada situação, respira para tomar uma determinada atitude, raciocina
para saber qual a melhor atitude no momento para não sair atropelando tudo. Porque são tempos difíceis. E o pessoal que está lá embaixo, trabalhando para que o bem, né, seja extirpado, vai trabalhar ainda mais. Então, muito cuidado com isso. A Claudionete, depois que meu pai faleceu, eu nunca mais fui ao cemitério. Eu, Claudionete, tem muito tempo que eu não vou ao cemitério, sabe? Eu te confesso que eu gosto da energia do cemitério, tá? Mas isso é por uma outra parte da minha mediunidade, sabe? Então, eu gosto daquele marasmo, daquele silêncio. Eu, se deixar, eu deito, eu até durmo. Mas não deve ir a esses lugares quem está com a vibração baixa, quem está choroso, quem está deprimido, quem tem entendimento e não está praticando aquele entendimento. Porque dentro de cemitério você só vai encontrar essa energia, né? São espíritos que estão ali aprisionados, são espíritos que estão ali chorando, são espíritos que estão ali depressivos, sem entendimento. Então, quando você chega e é visto, a primeira coisa que eles vão achar, porque estão sem entendimento, é que você pode solucionar o problema deles porque você está vibrando como eles. Olha, se ela vibra como eu, quem sabe ela pode me ajudar. Às vezes até falta de entendimento. Fora aqueles que têm entendimento e estão lá, né, praticando a maldade com o próximo de propósito mesmo. Né? Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Porque senão, depois você traz um transtorno para você, você fica pensando, onde que eu arrumei isso? Que bagunça é essa? Que confusão é essa que está aqui dentro de casa? E aí quando você vai ver, sua casa está cheia de espírito, né? O povo fala, está cheio de espírito ruim, né? Mas não é. São os nossos irmãos sem entendimento que estão lá porque achou você como porta aberta. Né? Então olha aí uma confusão que você poderia ter evitado, né? E não evitou. Então vamos nos ater a isso, tá? A Cris dizendo que ela gosta de ir, mas vai parar. Você não deve nem passar na porta, viu? Você não deve nem passar na porta, porque sua vibração você sabe que não tá boa, você sabe, né, que você está precisando se edificar, você não deve passar nem na porta. Porque se passa e se vai para casa levando mais um monte de gente. E aí, um trabalho que a princípio era feito só com você, vai ter que ser feito com 5, 6, sem necessidade disso. E todos vocês que têm entendimento sabem, nossos entes estão lá, os que estão socorridos e amparados estão lá? Não estão. Aqueles que estão sem socorro, aprisionados lá, vendo o estado de putrefação do corpo, nós vamos poder ajudá-los? Não. Vai só piorar. Então vai fazer o que lá? Ah, eu quero ir no cemitério, eu tô tranquila. Tem gente que gosta de limpar túmulo, né? Vou pôr uma flor lá, que não sei o quê. Eu fui há muitos anos. Fiz um arranjo de flor de plástico, com cimento, finquei lá no cimento lá, deixei secar, pronto. Pus dentro de uma jardineira assim comprida, fiz bonitinho e deixei lá. Nem sei como tá. Né? Nem sei como tá. E nem sei quando eu vou aparecer por lá. Eu não tô tendo tempo para fazer nem minhas coisas dentro de casa, vou caçar cemitério para quê? Né? Ali apenas estão os restos mortais, que a gente tem muito respeito, de pessoas que nós amamos muito, temos muita gratidão, mas nós somos sabedores, né?
que eles não estão ali. Vai fazer lá o quê? Né? Ah, sua mãe tá lá, olha, se você orar para ela dentro da sua casa, uma oração feita com sinceridade, às vezes vai ser muito melhor que você ir ao cemitério. Porque aí você já não tem determinado equilíbrio. Aí você vai no cemitério, chega lá, começa que chororô, né? Vai chorar até falar chega. Já desequilibra todo. Daí vai embora para casa levando aquele tanto espírito. Chega em casa ainda pior. De repente a casa tá uma confusão, tá uma bagunça, tá tudo fora do lugar. E aí, como é que vai fazer? Né? Vamos nos ater a isso. Porque muitas casas que estão aí cheias de espíritos sem entendimento, chamados obsessores, muitas das vezes são trazidas por nós mesmos. Por estarmos invigilantes com os nossos pensamentos. Mais uma vez eu digo a vocês, nós não somos perfeitos. Nós vamos errar. Mas errar com consciência é doído. Se ir errar, fazer uma coisa sabendo que está errado, é doído. Então vamos aprender a caminhar e a trilhar e andar no caminho correto. Tá? A Claudionete disse que teve um sonho terrível com alguém pegando ela pelo pescoço. Coitada, misericórdia, né? Nós, gente, temos inimigos espirituais. Assim como nós temos amigos espirituais, nós temos inimigos espirituais. Não sei se é o seu caso, Claudionete, né? Porque a gente lê assim muito superficial. Mas nós temos inimigos. E muitas das vezes esses nossos inimigos estão esperando a hora do sono, né? Para poder querer acertar as contas com a gente mesmo. Por isso, mais uma vez, olha o nosso estado de vigilância. Olha a gente precisando vigiar o nosso estado vibracional. Fazer uma prece sincera antes de adormecer, pedir a Deus proteção, pedir a Deus que afaste os espíritos inimigos, pedir a Deus que permita que a espiritualidade amiga, aquelas que estiver passando por perto, possa equilibrar o nosso ambiente familiar, né? E levar embora eventuais espíritos que possam estar ali. Porque senão, gente, vira uma bagunça. E acaba que um vai puxando o outro. Um vai puxando o outro. Imagine vocês. Vamos voltar lá na questão do cemitério. A pessoa vai lá no cemitério, vai embora e vem trazendo um morto com ele. Vem para dentro de casa. Aí você dorme, vem os seus inimigos espirituais que descobriram onde vocês estão. Olha, ela está naquele corpo ali agora, ó. Achei. E aí quando pensa que não, tá os inimigos daquele outro espírito também que você vai trazendo lá do cemitério. Olha aí que bagunça. E aí a casa fica assim, a vida fica assim. Né? Então, a gente sabe que nem tudo é espiritual. Mas aquilo que a gente sabe, a gente tem que colocar em prática. Porque eles estão por aí, o tempo todo. Se estamos vibrando positivamente, beleza. Se estamos negativamente, cuidado. Porque aqueles que estão vibrando positivamente, às vezes não estão sendo nem vistos. Mas aqueles que estão com a vibração baixa, não é um, é uma legião. Tá? Muito cuidado. Mais alguma dúvida, gente? Cris, você tá achando que é brincadeira? Não é brincadeira, não. No filme do Divaldo Franco, quando o Divaldo vai até a casa daquele amigo dele, que eu esqueci o nome, são tantos nomes, o que ele encontra lá no quarto? O pai daquele rapaz está lá adoentado,
né? Tá lá na cama. E quando o Divaldo chega, o que ele encontra? Um monte de espíritos dentro do quarto. Tudo estava lá por conta de quê? Eles estavam vibrando juntamente com aquele senhor que estava ali fazendo uso da bebida desenfreadamente. Então estava tudo espírito de alcoólatra lá pro quarto afora. E aí, para eles ali permanecerem, o que eles precisam fazer? Sugar o ectoplasma. Eles vão sugar o ectoplasma de quem? De quem está vibrando junto deles. E no sugar o ectoplasma, o que eles começam a fazer? A passar fluidos de doenças para o perispírito do outro, do que está encarnado. É aí que muitas vezes vai na medicina terrena, revira de cabo a rabo e não acha nada. Né? Por que não acha? Porque o que está atrapalhando não está no corpo físico, está no nosso corpo astral, no nosso perispírito. Quando retira-se a bebida, porque ele bebe desenfreado, sem controle, sem entendimento, desequilibrado, afasta-se aqueles irmãos que estão ali sem entendimento, eles vão para outro canto, caçar quem está vibrando junto com eles. O que acontece? O Senhor fica bom, né? O Senhor melhora, porque afastou-se a causa, né? Tirou-se a bebida, tirou aqueles espíritos que estavam lá, muda-se o comportamento da casa, que é muito importante. Vocês querem ver uma coisa muito ruim e que muitas pessoas fazem? Deixar a casa fechada. Tem gente que não abre janela nem por reza brava. Fica o dia inteiro com a casa. Não tô falando de quem tem ar-condicionado não, viu, gente? Eu tô falando de gente que tem esse hábito de a qualquer custo, a qualquer tempo, a casa tá fechada. Você passa ali, a casa só tá fechada. Gente, eu olho do lado de fora e meu corpo até cresce. Casa fechada demais é sinônimo de casa cheia de espíritos negativos, cheio de irmãos sem entendimento, trancafiados ali dentro, numa energia densa, pesada, robusta, ruim. Aqui em casa, a primeira coisa que eu faço é abrir a janela. Primeiro que tem dia que eu durmo com ela aberta. Eu tô no terceiro andar. Quando eu morei numa outra casa, no outro apartamento que era o primeiro andar, tinha grade, eu largava tudo aberto. Tranca a porta, tranca tudo, tem grade, deixa a janela aberta. Choveu, fecha. Parou a chuva, abre a casa, deixa a energia circular, deixa entrar novos ares, larga essa casa abafada. Quer ver? Espírito que gosta demais de casa abafada? Espíritos que desencarnaram e quando desencarnaram eram acamados. É muito comum você chegar nessas casas e encontrar um tanto de gente doente. Aí não é a doença do corpo físico. É você preparando todo um ambiente para que eles fiquem. Porque a quantidade de espíritos sem socorro hoje, gente, é muito grande. É muito grande. Nem todos querem seguir. Nem todos conseguem encontrar ajuda. Nem todos conseguem sentar e ouvir o que um médium está falando. O que um de vocês está lendo. Vocês acham o quê? Quem aí é estudante da doutrina? Quando pega um livro para ler, tá lendo, tá raciocinando, tá pensando, vocês acham o quê? Que vocês estão sozinhos ali lendo determinado livro? Muitas das vezes vocês estão ali lendo e tem outros lendo junto de vocês. Mas geralmente é aqueles que estão buscando o entendimento. E muitas das vezes encontram o entendimento. Assim como vocês vão encontrar também aqueles que vão chegar, vão xingar,
né? Para de ler isso aí, desanima desse livro, larga esse livro para lá. Esse livro não vai te levar a nada. Você tá fazendo o que com esse livro aí? Não, esse livro é ruim demais. E vai falando até que você fala assim, não, esse livro tá péssimo. Não gostei desse livro de jeito nenhum, vou largar esse livro para lá. Se a gente está em estado vigilante, a gente não consegue captar esses pensamentos. Olha aí para vocês verem a determinada importância. Então, vocês já sabem e já tem referência bibliográfica lá no Livro dos Espíritos, capítulo 9, e eles estão incessantemente no meio de nós. Espíritos bons e espíritos sem entendimento. Os chamados obsessores, os espíritos ruins, os espíritos trevosos, procurando uma oportunidade para se instaurar. Cabe a você escolher. Você deseja ser porta aberta para espíritos bons, que têm compaixão de nós o tempo todo, estão prontos a nos ajudar? Ou daqueles que a cada tropeço que você der estão rindo da sua cara, estão te jogando pro precipício, estão desejando, vem pra cá ficar junto da gente, olha como é que é bom aqui. Vem pra cá andar por aí igual a gente anda, vem pra cá para perturbar outros igual a gente perturba. Vai ser muito melhor do que a vida que você leva. Muito cuidado. Muito cuidado. Alguma dúvida, gente? É, Graça, mas tem muita gente porta aberta aí, convictos, né? De que é eles mesmos agindo por si só. E eu te falo, as pessoas muito vaidosas, que querem estar no centro de tudo, geralmente não estão sozinhas. E geralmente elas vêm acompanhadas por uma legião. Como disse lá, né, em Mateus 8, versículo 24 a 34, o gadareno lá disse a Jesus, né? Quando Jesus pergunta, quem tu és? E ele fala para Pedro, você eu sei quem é. Você eu não conheço. Quem és tu? Por quê? Porque a vibração que Jesus se encontrava não permitia ele saber quem era Jesus. E ele sabia que dali vinha ordem com tanta precisão que ela teria que ser cumprida. A pessoa que é vaidosa, geralmente tem junto dela ali um espírito que está sem entendimento, um obsessor também vaidoso. Tem ali junto a ele o espírito que desencarnou e trabalhava muitas vezes na prostituição. Se deixar a porta aberta, tem drogado sem socorro. Se a sua vibração for mais para questionar, para lamentar, espíritos que morreram, desencarnaram com muitas doenças e estão aí sem socorro, levando e trazendo nessas lamentações. Nós estamos em tempos difíceis, mas cabe a nós decidirmos em qual caminho nós vamos trilhar. Todas as vezes que nos acontecer determinados fatos, a gente parar, raciocinar, meu Deus, dá um norte. Senhor, tá tudo tão difícil, mas me dê um norte. Permita que os espíritos amigos estejam no meu auxílio, me colocando no melhor caminho.